Se hoje acontecesse algo que é esperado pela igreja do Senhor Jesus, imagina você, se hoje fosse tirado a Bíblia das mãos de todos os seres humanos, se você não pudesse mais ter a Bíblia na tua mão, se a igreja fechasse, se hoje fosse dada uma ordem para todas as igrejas do país fechar, ninguém podia ter um rascunho da Bíblia, ninguém podia ter Bíblia dentro de casa, ninguém podia pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e vir para uma igreja. Como estaria a tua vida com Deus? A Bíblia já estaria dentro do teu coração? A Bíblia já estaria em você? O que você aprendeu até hoje já te salvaria? Você já parou para pensar dessa maneira? Se de repente dá-se uma ordem, fecha todas as igrejas, ninguém mais pode entrar numa igreja, ninguém mais pode andar com a Bíblia, é feita uma limpeza, ninguém pode ter Bíblia dentro de casa, ninguém pode ter evangelho ou pregar evangelho para ninguém. Como estaria hoje a tua salvação? Você acredita que sem a igreja você já teria base para você se salvar, para você herdar a vida eterna? A Bíblia já estaria dentro do teu coração hoje? Tudo que você aprendeu da palavra de Deus já dava o direito ao reino de Deus para a tua vida? Você já estaria preparado para, sem Bíblia, sem pastor, sem igreja, sem evangelho, você entrar no reino de Deus? Já pensou nisso? Você está vendo a importância de nós aprendermos a colocar a Bíblia no nosso coração? Você está vendo a importância de você ser um conhecedor da Bíblia e aplicar ela no teu coração? Ou você nunca parou para pensar nisso? Que uma hora no teu tempo isso pode acontecer. Já parou para pensar nisso? Ou ainda não? Então é a hora de pensar. Muitas das vezes a pessoa, ela não tem preocupação em ter comunhão com Deus, ela não se preocupa em ouvir evangelho, ela não se preocupa em ler Bíblia, ela não se preocupa em buscar comunhão e misericórdia com Deus, mas ela está correndo o risco de, se tudo isso acontecer, a pessoa ficar vazia, não ter base, não ter estrutura, não saber o que representa batismo, não saber o que representa a Santa Ceia para a vida dela, não saber o que representa ter um encontro com o Senhor Jesus, construir aliança com Deus, ter vida no Senhor Jesus Cristo. A pessoa fica perdida, porque ela não quis aprender essas coisas. Eis o problema da maioria das pessoas que andam dentro das igrejas, pessoal. Se a igreja for tirada da pessoa, a pessoa fica vazia. Se a Bíblia for tirada da pessoa, ela fica sem conhecer nada do evangelho. Tem pessoas que têm anos de igreja, e se tirar esse momento dela, ela se perde, ela fica vazia. Aí nós paramos para pensar em homens como Abraão, o pai da fé. Não tinha Bíblia no tempo dele, não tinha manuscrito, não tinha evangelho sendo pregado, e Abraão, ele construiu uma vida com Deus, porque no coração de Abraão estava a confiança de quem era o seu Deus, e que existia um Criador de todas as coisas, que ele chamou de seu Deus. Tu está entendendo como as coisas funcionam? Tu já parou para pensar José, nascido de uma família que tinha lá seus problemas, porque foi da família de Jacó, uma família bastante problemática. Os próprios irmãos de José atentaram contra a vida dele. José não tinha Bíblia, José não tinha manuscrito, José não tinha Torá, José não tinha nada de escrita da Bíblia naquele momento. E José, com o seu coração sábio, com Deus dentro do coração, ele construiu uma vida com esse Deus. Na hora que foi vendido pelos irmãos, não murmurou. Quando virou escravo na casa de Potifar, não questionou, continuou servindo. Virou prisioneiro, continuou no temor.
e servindo ao seu Deus e a quem estava do lado, e tendo a certeza que Deus era com ele e ia trazer a sua vitória. Você está vendo a diferença? Muitos homens e mulheres que estavam na época de José duvidavam, murmuravam, criticavam, julgavam e condenavam pessoas que tinham decisões igual a ele. Mas José construiu uma história digna diante de Deus e deixou o exemplo de um homem que andou com Deus. Por quê, pessoal? Porque José tinha Deus dentro dele. Deus habitava no coração de José, independente dele ser escravo ou prisioneiro. Se hoje fosse tirado igreja, Bíblia, evangelho, pastor, tudo fosse varrido da face da terra, dado uma ordem, ninguém pode pregar evangelho, o que seria da tua vida com Deus? Como você estaria preparado para continuar com Deus sozinho, sem ouvir pastor, sem ler Bíblia, sem estar dentro de uma igreja? Como você estaria hoje? Qual seria o preparo que você tem hoje para enfrentar o momento de tribulação que a vida ia te oferecer? Você ia suportar ou você ia olhar para trás? Você estaria preparado? Jesus estaria dentro do teu coração e você não ia renunciar a ele por nada, ou você ia ter medo e ia duvidar? Isso é uma reflexão para nós. Isso é um momento de reflexão aqui para a gente parar para pensar como nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, o que nós temos feito para a glória de Deus e para que Ele permaneça no nosso coração, para que Ele seja o Senhor da tua vida, para que Ele habite no teu coração e faça morada dentro da tua casa, na tua família. E se ninguém na tua família quiser, Ele habite no teu coração, Ele esteja no mais íntimo do teu coração todos os dias da tua vida. Que você possa falar da palavra de Deus fluentemente em qualquer lugar que você esteja, sem você estar com a Bíblia na mão se você não puder mais ter ela. Isso é a diferença. É por isso que nós temos que aprender Bíblia, sim. É por isso que você tem que ter o desejo de ter o Evangelho na tua mente, no teu coração. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus, sim. Você já parou para observar a atitude de Moisés saindo do Egito, de uma terra que ele podia ser o rei do Egito? Moisés era preparado para ser o rei do Egito. E de repente Moisés, ele resolve abandonar tudo aquilo e ir para o meio do deserto, esperar a sua bênção num Deus que estava no coração dele, que não tinha manuscrito, não tinha Bíblia para ele ler. Moisés foi quem escreveu os manuscritos, começou a escrever os manuscritos da Bíblia. Você está entendendo, pessoal? Ele é que começou a escrever a Bíblia. Como você estaria nesse momento para ir para o meio do deserto e ter a confiança no teu Deus, como se você estivesse com a Bíblia na mão, como se você estivesse ouvindo ensinamento de pastor? Da mesma maneira que você está sentado aqui nesse banco, você ia se manter na mesma fé, na mesma confiança, acreditando nesse Deus da mesma maneira, tendo certeza que a tua salvação ia chegar? Tu já parou para pensar dessa maneira? Porque você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Você não sabe como vai ser o amanhã. Você tem que acreditar nesse Deus da maneira que homens e mulheres acreditaram, quando não tinha nada para se apegar, aí se apegavam ao Criador dos céus e da terra. Se apegava àquele que só tinha uma coisa para oferecer à vida. Homens que acreditaram sem duvidar, sem ter medo, sem sombra de dúvida. Eis, na maioria das vezes, pessoal, o perigo que o cristianismo corre sem se preocupar em adquirir conhecimento do Evangelho, sem se preocupar em ter um encontro com o autor da vida, que é Jesus Cristo.
sem descobrir quem é Jesus. É o que eu tenho falado muito para vocês aqui. Vocês têm que aprender a descobrir quem é Jesus, o que Jesus representa para você. Porque é muito fácil a gente dizer: eu tenho Deus no meu coração. Você tem que descobrir se esse Jesus que você diz acreditar nele, você vai manter ele no teu coração, vai manter essa chama acesa, essa confiança, se um dia você não tiver mais o evangelho na mão, se um dia for destruído tudo que é Bíblia que tem na tua mão, que você não pode chegar a um ponto de não poder colocar mais a mão nela. Você vai se perder nesse tempo, ou você vai ter uma estrutura com você, que Jesus vai ser o Senhor da tua vida, com Bíblia ou sem Bíblia, que Jesus vai virar a salvação para você, e vai ser a base da vida eterna para você, independente de você ter Bíblia ou não ter Bíblia. Tu está entendendo como funciona, pessoal? É essa a confiança que um cristão ele constrói com Cristo Jesus, quando ele não quer virar um religioso, quando ele não quer viver como um religioso, ele vive como um cristão, como um filho de Deus. Quando ele tem confiança na palavra de Deus, que se ela existir para ele, amém. Se ela não existir também, amém, porque Deus já é com ele já sabe quem é o seu Salvador. A maioria dos cristãos tem medo de ter esse tipo de confiança, porque eles acham que vão perder com isso. Mas se um dia tudo que é evangelho for tirado de você, se você não tiver essa confiança, você vai se perder nesse tempo, você vai perder o direito da tua salvação. Cristão que não aprende que batismo é preparo para a salvação eterna, cristão que não entende que tomar a Santa Ceia é uma base para a pessoa ter comunhão com Deus, o cristão que não conhece que Jesus é a luz que ilumina todos os que dele se aproximam, o cristão que não aprende que Jesus é o único Salvador da humanidade e o Salvador da tua vida. Se você não entende essas coisas, você está correndo risco. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se faz. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A luz resplandecia nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos verem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo iluminou a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você entendeu nessa mensagem quem é Jesus? O que ele representa? Jesus existia antes dele vir. Jesus já era antes dele chegar ao mundo. Ele é o Pai, ele estava com o Pai. Você já ouviu muitos falar em nome de Deus? Jesus é Deus. Jesus é o Deus que salva, que cura, que liberta. Sem Jesus não tem salvação. Mas após o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a humanidade teve o direito de, em Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, herdar a coroa da vida eterna. Por isso, vocês que estão aqui, têm que aprender uma coisa: você não tem que ter apego à religiosidade,
Você tem que construir vida com Cristo Jesus. Você não tem que virar mais um religioso seguidor de dogmas e doutrina religiosa, porque a doutrina do verdadeiro cristão está em seguir Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador por todos os dias da sua vida. Isto é a vida de um cristão. O cristão genuíno, ele não segue dogmas de religião, ele não segue doutrinas religiosas que afastam as pessoas do caminho de Cristo. Você quer ter um encontro com Deus no último dia? Jesus é o Deus que você vai se encontrar com Ele. Veja o que Ele disse: eu vim para os meus. Ele veio para os judeus. Os judeus não aceitaram Jesus. Os judeus desprezam Jesus até hoje, e por isso o judaísmo, os judeus são condenados a um lago de fogo e enxofre se um dia eles não reconhecerem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. O judaísmo é um segmento, é o povo que Jesus veio para salvar de início, mas eles não aceitaram. Os judeus desprezaram Jesus e desprezam Ele até hoje com muita veemência. Nós ouvimos judeus, rabinos falando a respeito de Jesus e despreza Ele mais do que se despreza um pastor ou qualquer um profeta. E os judeus, eu não tenho dúvida no que eu estou falando. Se Jesus é a salvação da humanidade, se Jesus é a luz que a humanidade precisa, se Jesus é a cura, é o milagre que veio para salvar a humanidade, os judeus estão condenados a um lago de fogo e enxofre se eles não aceitarem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se um dia o judaísmo não se render aos pés de Jesus, o máximo que eles vão adorar um dia é o anticristo. Quando o anticristo aparecer, o segmento dos judeus, a visão dos judeus, a visão dos rabinos, vai levar eles a adorar o anticristo. Que o Jesus que eles esperam vai vir do trono de Davi, ou seja, do império, de um poder de glória. Só que Jesus Cristo já veio da geração de Davi, só que veio por uma geração pobre e eles não aceitaram, por uma geração humilde, eles não aceitaram um Messias, um Salvador que nasceu numa manjedoura, num estábulo. Você está entendendo, pessoal? Que nasceu no meio dos animais. Eles não aceitaram. Por isso, eu não tenho dúvida no que eu estou falando, de que os judeus é o povo que Jesus veio para salvar, enviado pelo Deus Criador dos céus e da terra. E os judeus é o povo que mais corre risco de perder a sua salvação por não aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por isso, ele diz: se os meus não me aceitaram, eu venho para quantos acreditarem em meu nome. Amém, pessoal? Você está vendo como você que está aqui tem a oportunidade de carregar a marca de Cristo no teu coração e ter a certeza da tua vitória, ter a certeza que você vai herdar a coroa da vida, porque Jesus, Ele não está ligado à placa de igreja, Jesus não está ligado ao judaísmo, Jesus não está ligado a qualquer tipo de religião que não venha construir uma vida com Cristo e em Cristo. Se tiver Bíblia ou se não tiver Bíblia, se o Evangelho estiver na tua mão ou se não estiver, você tem que estar preparado para continuar com Cristo e em Cristo pelos ensinamentos que Ele te deu no decorrer dos anos.